Olá, alma linda, eu sou a Sandra. E eu, a Valentina. Somos duas almas multidimensionais com uma vontade imensa de partilhar a nossa viagem interior com o mundo. E, acima de tudo, queremos dar-te a mão e acompanhar-te na tua própria jornada, inspirando-te a viveres a tua verdade. Voamos juntas? Olá! Sejam muito bem-vindas ao episódio número 1 do Your Inner Journey Podcast. Estou muito feliz novamente por estar aqui a partilhar a minha voz com a Sandra, contigo que me estás a ouvir aí desse lado. E hoje vou entrevistar aqui a minha parceira de alma, a minha querida Sandra, para percebermos aqui a sua história, irmos mais a fundo na sua experiência, sabedoria, naquilo que ela tem a partilhar com o mundo. Portanto, minha querida Sandra, como é que tu estás? Olá a todas que nos estão a ouvir. Olá, meu amor. Então, como é que eu estou? Estou super entusiasmada. Primeiro, estamos aqui a gravar o nosso episódio número 1. Já gravámos o nosso episódio 0 e hoje estamos a gravar o número 1. E hoje vou-me apresentar. Portanto, Já te apresentaste Sim. no episódio 0. Hoje queremos ir mais a fundo, queremos saber mais sobre ti, Falar um da pouquinho tua mais. história, quero saber muito mais. Portanto, no episódio 0, tu já falaste um bocadinho, não é? Como é que o yoga de alguma forma apareceu na tua vida. E eu se calhar vou pegar por aí, não é? Se calhar nessa questão, não é, que te levou, essa questão mais interna e também de saúde, não é, que te levou a procurar algo diferente, o que é que tu podias fazer com a tua vida, porque eu lembro-me de teres partilhado comigo que foste diagnosticada com uma doença. Queres partilhar sobre isso? Sim. Com 18 anos, e que, não é, foi-te dado um diagnóstico que era para a vida toda. E o que é certo é que hoje, e já há muitos anos, que tu não sentes qualquer tipo de sintoma dessa doença, não é? Certo. Sim. Assim, resumidamente, o yoga entrou na minha vida e nada é por acaso. Eu acho que nada é por acaso, vem tudo ter connosco por uma razão, por um motivo, mas neste caso foi por um motivo de saúde. Eu cresci sempre com muitas dores nas articulações, principalmente nos joelhos e nas ancas, na anca. E, e sempre que ia ao médico, o médico dizia, são as dores normais de crescimento, isso depois passa, quando crescer já vai passar, isso são as dores de crescimento, e não saía disto. Uma coisa é certa, as dores não passavam e, além de não passarem, começaram a agravar-se. Cada vez eram mais intensas e mais frequentes. Havia alturas em que eu me levantava, por exemplo, da cadeira e a minha anca estalava e doía-me. Eu subia um lance de escadas um pouquinho maior e começava-me a doer os joelhos. Era horrível. E eu comecei a questionar, isto não pode ser só dores de crescimento. Eu já tinha 18 anos e já não estava a crescer, portanto já não podia, essa justificação das dores de crescimento Já não te servia. já não me servia. Então fui à minha médica de família e expliquei, olha, continua-me a doer as articulações, tenho dores horríveis nos joelhos, na anca, eu ando um pouquinho mais, começa-me logo a doer os joelhos, isto não pode ser assim, tem que haver aqui outra razão sem ser as dores de crescimento. A partir daí então começou-se a fazer um estudo, fui a um ortopedista, de um ortopedista fui para um reumatologista, fiz análises ao sangue. Até essa altura ainda não tinhas feito nada a não ser a médica de família. Não, a médica de família acompanhava-me e ia-me dizendo que era dores de crescimento. Fui um ortopedista ali com 13, 14 anos, já não me recordo, mas também não viu nada de especial. Disse que às vezes há aquele crescimento na adolescência que faz com que doa as articulações, o que é normal, porque o teu corpo está a crescer naquele momento. Principalmente quando é assim um crescimento abrupto, não é? Em que é assim repentino. Repentino, exato. Só que não era o caso. No meu caso não era o caso. E quando fui a primeira vez ao ortopedista ele não viu nada de especial.
E fui-me embora, mas as dores continuavam e continuavam lá e estavam a agravar e cada vez eram mais frequentes. No meio disto tudo, quando eu faço então as análises para saber de se tinha ou não reumatismo, isto porquê? Porque na minha família, na parte materna, a minha avó tem problemas de reumatismo, de articulações, a minha bisavó, que é a mãe da minha avó, também, as minhas tias-avós, enfim. Há ali uma componente genética bastante forte na parte da família da minha mãe. E havia uma probabilidade também muito grande de eu ter herdado essa parte genética. Por isso é que fui fazer as análises de reumatologia, de reumatologista. Ai, caramba. Fui ao reumatologista Sim. fazer as análises. E aí deu que eu tinha reumatismo. 18 anos, imagina. E eu lembro-me perfeitamente que tinha acabado de fazer os 18 anos há pouco tempo, para aí há um mês. E quando vou à consulta e recebes aquela notícia, tens reumatismo, a primeira coisa que eu pensei foi, não pode ser, isto é doença. Tu já sabias o que era na altura? Como eu Tinhas noção do que é que era sim, eu tinha pela noção questão familiar? pela questão familiar e associava isto, opá, mas isto é mesmo verdade o que eu vou dizer. Eu na altura tinha 18 anos e associava isto à doença de velhinhos. Os velhinhos é que têm reumatismo, não sou eu que tenho 18 anos. E até àquele momento eu estava à espera de uma resposta diferente. Eu queria uma resposta porque é que eu tinha aquelas dores, eu queria saber a razão, o porquê, mas não estava preparada para sentir ou para ter aquela notícia tem reumatismo. Querias uma resposta, mas não quisesse. Não é? Quem é que quer? Na verdade, eu gostava de saber o que é que eu tinha. Querias saber a origem, não Queria é? Porque é saber que o te sentias porquê. assim? Exato, porque a dada altura, o ir ao médico e ir à médica de família e ela dizer que eram dores de crescimento já não era suficiente para mim. E queria saber o porquê, o que é que era. Mas o saber que tinha reumatismo foi um choque gigante para mim, porque eu associava isso a uma doença de pessoas muito mais velhas e associava isso assim a um cenário muito trágico. Eu pensei, a minha vida vai acabar. Foi o que eu pensei, logo a dramatizar. Porque se eu tenho 18 anos e tenho estas dores tão grandes nas minhas articulações, principalmente nos joelhos e na minha anca, como é que vai ser quando eu tiver, por exemplo, 60 anos? A primeira coisa que eu perguntei foi logo: há cura? Não. Ok. Depois perguntei o que é que se pode fazer para melhorar. E lembro-me de um médico dizer: não há muito para fazer. Pode fazer umas caminhadas, porque também não podia fazer nada com grande impacto. E natação, que era o que na altura, qualquer coisa, natação. 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 E eu pensei, caramba, natação não é uma coisa que eu gosto muito. E caminhadas, ok, eu posso fazer, mas achava que era pouco. E como eu não gosto nada de tomar medicação, uma das coisas que eu perguntei foi o que é que podia fazer para as dores, para diminuir as dores, minimizar. E o que o médico disse foi tomar medicação. E não deu ali grande saída. Era a única hipótese, não era? Sim. Foi a única hipótese dada. Eu saí realmente do consultório, da consulta, muito, muito triste. Mas posso dizer que eu vinha mesmo muito, muito triste. Vinha com Já foi há sentimento. muitos anos atrás. Consegues-te recordar Sim, da sensação? nunca mais me esqueci da sensação de estar sentada em frente ao médico e ele dizer-me tem reumatismo. Foi uma coisa, parece um murro no estômago, não te sei explicar, porque foi aquilo que eu te disse. Eu queria uma resposta sim, mas não estava preparada para aquela resposta. E é claro que contando isto, hoje em dia, às vezes até me dá vontade de rir, não é assim tão mau, mas há coisas bem piores. Mas Naquela sim, altura, ainda mais, não é? Porque já foi há muitos anos atrás sim, eu mesmo. tinha 18 anos e fiquei de rastos, fiquei a pensar, a minha vida acabou,
Então eu vou ter dores o resto da minha vida, vou viver com dores o resto da minha vida, não vou ter qualidade nenhuma. E uma das coisas que ele me disse foi: olha, o mais certo é chegar ali por volta dos 40 anos e ter tantas dores que vai ter mesmo que tomar medicação, porque senão não vai conseguir se mexer. E aquilo ficou a ressoar aqui dentro da minha cabeça. Ficou mesmo aqui. Eu não estou a acreditar, era o que eu pensava, eu não estou a acreditar. Nisto, a minha vida continuou, inscrevi-me num ginásio, comecei a fazer caminhadas, não fui para a natação porque é uma coisa que eu não gostava muito, não me identificava, portanto não foi para mim uma solução. Mas digo-te que se tivesse que ser, iria, porque aquelas dores não eram suportáveis, não tinha mesmo qualidade nenhuma de vida. E aquilo começava já a afetar-me a minha parte emocional e psicológica. Claro, claro. Começou a afetar tudo. Entretanto, passado uns meses, eu combinei com uma amiga minha e ir com ela no Rossio. E antigamente havia o fixo, que é uma coisa maravilhosa, que hoje em dia ninguém sabe. Ninguém sabe, não. Ninguém usa, porque as pessoas sabem o que é o telefone fixo, mas já não usam. E então combinei com a minha amiga, encontrarmos no Rossio às X horas. E na altura, para quem se recorda, quando chegávamos mais cedo, ficávamos ali um pouquinho à espera que a pessoa chegasse e não havia isto de mandar uma mensagem: já cheguei, estás perto, estás longe, estás a chegar. E como eu tinha um pouco de tempo, porque cheguei mais cedo, desci aquela rua que hoje é dos Armazéns de Chiado e vai ter lá embaixo ao Rossio, e no meio da rua, e já não existe essa livraria, era uma livraria assim antiga que ficava, se eu não estou até em erro, ali ao pé da loja da Ana Salazar, ficava de frente. E eu entrei então na livraria porque adoro livros, para fazer um pouquinho de tempo, e comecei a ver os livros que ali estavam, assim, a passear, a ver. Entretanto vejo um livrinho de capa amarela com umas letrinhas brancas a dizer yoga e chamou-me a atenção, foi logo, pum, eu não sei, eu nem sei, eu nem Mas nunca já tinha ouvido sabias o que falar, era o yoga? não, nem nunca tinha Não. ouvido falar, Nunca tinhas sequer não, foi reconhecido essa instintivo. palavra como algo que existisse. Não, Yoga. até aos meus 18 anos, nunca tinha assim tinha ouvido falar assim em meditação. Eu já era uma pessoa que tinha uma certa curiosidade sobre a cultura mais oriental, mas meditação, budismo, isso sim, já tinha ouvido falar, já tinha até pesquisado, mas e também as artes marciais, mas o yoga em si, eu nunca tinha assim ouvido falar. Se eu tinha ouvido falar, não tinha prestado muita atenção, para dizer a verdade. E vi esse livro e comecei a abrir o livro e comecei a espreitar lá para dentro, como é que era. Comecei a ver aquelas fotos das pessoas a fazer as posturas e os nomes em sânscrito, que para mim na altura não me dizia nada. E eu lembro que na altura, quando abri o livro, mais para a frente, tinha lá uma parte a dizer yogoterapia. E começava por ordem alfabética, começava asma e por ali fora. E eu disse: queres ver que tem reumatismo? E fui à parte do R e tinha reumatismo. Bingo! Achei aquilo o máximo, disse: não estou a acreditar. E então comecei a ver o número das páginas, ia à página e via a postura e dizia: ok, eu acho que consigo fazer isto. Ia ver a outra: ok, eu acho que eu consigo fazer isto. Esta também. E aquilo tinha as posturas lá que podíamos fazer para melhorar o reumatismo e falava um pouco sobre como tu podias montar a tua própria prática. Depois tinha lá uma partezinha que também explicava. E eu comprei o livro, fui para casa, devorei o livro, comecei a praticar e praticava, para tu teres uma ideia, não havia tapetes à venda, pelo menos aqui em Portugal. Estamos a falar de 1998. E eu comprei um tapete, o meu primeiro tapete de yoga. Fui ao Aki comprar uma passadeira daquelas de cozinha, só que era preta, que era para não ter aqueles desenhos, e comecei a praticar nessa passadeira que ainda tenho hoje. Mas antes de comprar essa passadeira, praticava naqueles tapetes de trapos que as nossas mães têm. Que são aquelas passadeiras assim um pouco mais compridas. Sim. Então eu colocava aquilo no chão para não estar diretamente no chão e fazia a minha prática. Com o tempo comecei a sentir-me melhor. E não sei se foi na altura, não sabia bem explicar se era psicológico, se era mesmo porque aquilo estava a ter efeito físico
sobre o meu corpo. Começaste logo a sentir melhorias nas dores? Logo, ao fim de 3 meses de prática, comecei logo a sentir-me melhor. E depois fiquei ali um pouco baralhada, porque como também fazia caminhadas e fazia ginásio, fiquei ali um pouquinho baralhada se era ou se não era só do yoga. E então o que é que eu fiz? Deixei de ir ao ginásio, porque era uma coisa que também me aborrecia, milhões, porque eu nunca fui muito virada para o ginásio. Se for um treino, sim, ao ar livre, isso sim, mas o facto de estar ali no ginásio nunca me seduziu muito. Uhum. E então deixei de ir ao ginásio, mas continuei a prática. E quando comecei a ver que sim, que era da prática. Entretanto, Os resultados, ou seja, continuavas a ter melhorias, sim, não é? comecei então a procurar um espaço físico com um professor para começar a praticar, porque aquilo que eu praticava sozinha chegou a um certo ponto que eu sentia-me limitada, eu queria mais, eu queria aprender mais. Claro. Cheguei a ir à FNAC à procura de livros, cheguei, porque não havia assim tantos livros a falar sobre o yoga, depois começou a vir mais, cheguei a Sim, encomendar, em 1998 eu tinha 98, 5 99, aninhos. 98, 99, 2000, comecei a Sim, fazer isso. sim, sim. Eu comecei a praticar com uma professora em 99. Portanto, já tinha um ano assim de prática sozinha e Diz-me comecei uma a coisa, quando praticar. começaste a praticar sozinha em casa, praticavas todos os dias? Praticava todos os dias, porque eu sou Ok, muito uma certinha. vez, duas? Praticava uma vez por dia, todos os Ok. dias, porque eu era muito certinha. Normalmente ao final do dia. Sim, Tinhas uma fazia motivação muito grande, não muito é? grande e às vezes 2 vezes. Sim, Querias sabes, recuperar. porque sentia que aquilo fazia-me bem a todos os níveis, não só físico, mas também a nível psicológico e emocional. Aquilo trazia-me ali uma estabilidade, eu sentia-me mais estável, mais feliz, mais positiva, até perante os desafios da vida. Eu sentia-me muito mais preparada, sentia-me mais capaz de enfrentar do que antes de praticar. Entretanto, comecei a praticar depois com uma professora em 99, 2000, continuei, voltei ao médico, voltei a fazer as análises, voltei ao médico, passado Passado 2 quanto tempo? anos. 2 2 anos. anos. E ele, quando viu as Portanto, análises, isso em 2000? Não, sim, 2000? sim, em 2000, ele perguntou-me assim: como é que se está a sentir? E eu disse: estou-me a sentir bem, estou-me a sentir bem. Tem tido muitas dores? E eu disse: não, por acaso não, já há muito tempo que eu não tenho dores. E ele: ok, é que eu estou a ver que as análises já não têm reumatismo. E eu fiquei super feliz. Eu já não tinha dores, mas precisava de ouvir aquilo. É como se saiu um peso de cima de mim. E quando eu ouço aquilo, fiquei super feliz. Fiquei do género: uou, é isso que eu quero. Outra vez jovem. Recuperei a minha juventude, yeah! E perguntei ao médico, na altura, o que é que ele achava que tinha sido. E disse-lhe que estava a fazer yoga. E estava super entusiasmada a explicar. Olha, estou a fazer yoga. Eu lembro, ele parou, olhou para mim com Aham. aqueles óculos assim na ponta do nariz e disse: está a Uau. fazer o quê? E eu: yoga, já ouvi falar? Eu, com aquele entusiasmo. E ele: sim, sim, Mais ou menos. mais ou menos e tal. E eu disse: acha que é do yoga? Ele só me disse na altura: há coisas na ciência que não se consegue explicar. Ele não disse nem que sim, nem que não, mas no final ele disse-me assim: se está a fazer e sente-se melhor, continua a fazer. E eu disse: Continua a ok, fazer o que tem vindo a fazer, porque está a dar resultado, não é? está a dar resultado, sim. Porque eu disse: então, só se foi um milagre. E ele começou assim a olhar para mim e disse: há coisas na ciência que não se consegue explicar. Portanto, ele não validou, mas também não disse que não. E eu, Já alguma vez voltaste a esse, na altura, não não, sei se depois deixaste de ir a consultas, nunca mais foste não, nunca mais nada, fui seguida porque nunca mais tive dores. Aquilo nunca mais. acabou. Sim, Sim. acabou, acabou. Eu nunca mais tive dores. Eu hoje tenho 43 anos e não tomo medicação nenhuma para nada. Uhum. Para nada, E na mesmo. altura chegaste a tomar, no Não, início? não, não, Nunca não, não, não. tomaste? Não, não. Nunca cheguei a tomar. Ele receitou-me ainda qualquer coisa que eu não me recordo o que foi, se queres que eu te diga, mas eu, como tenho uma certa resistência e não gosto de tomar, o que eu fiz foi: vou tentar levar a minha vida desta forma tranquila, sem tomar, mas se vir que preciso tomar, aí sim, tomo.
Olha, mas tu na altura andavas na não tomei nada. faculdade, não sei se andavas na faculdade, se estudavas nessa altura, o que é que tu fazias? Estudava, estava a estudar, estava a tirar o meu curso de naturopatia, a minha Naturopatia. licenciatura, sim, que tem, Uhum. lá está, depois vem tudo de uma forma natural. Eu, o yoga entra na minha vida, que eu acho que nada é por acaso. Há uma transformação gigante na minha vida e não é só as dores físicas que começam a melhorar e até a desaparecer, é toda a outra parte emocional, psicológica. Comecei a alterar também a minha alimentação, comecei a prestar mais atenção ao meu corpo, às minhas necessidades, o que é que o meu corpo pedia, o que é que o meu corpo estava a precisar naquele momento. Comecei a respeitar também muito mais o meu sono, as minhas horas de descanso, porque é uma coisa que nós às vezes quando somos jovens achamos que somos imortais e que aguentamos tudo. Comecei também a ter mais consciência daquilo que eu comia, o que é que eu punha dentro do meu corpo, como é que eu alimento o meu corpo, e a partir daí todo um novo mundo se abriu. Uhum. Uhum. E o curso de naturopatia veio também a trazer muito ensinamento, Vem muita na mesma aprendizagem, altura, não é? e Portanto, vem tu tudo ali alinhado e a partir daí a minha vida começou a ir por esse rumo e nunca mais voltei lá. ao normal, dito normal, porque eu sempre senti, sabes uma coisa, eu sempre senti que vivia um pouco à margem. Hum, Quando eu comecei a dar aulas de yoga, eu disse que ia ser professora de yoga e que queria espalhar, partilhar esta claro. Com filosofia essa de vida. história, com toda essa experiência, não é? Sim, Na prática, como queria não, não é? partilhar isto com o resto do mundo. Eu lembro-me das pessoas perguntarem-me: então, quando é que tu vais começar a trabalhar? Quando é que tu tens um trabalho a sério? As pessoas perguntavam-me isto. Porque ser professora de yoga não era um trabalho a sério. Não era um trabalho a sério e era desvalorizado. Na altura era, então, mas quando é que tu começas a trabalhar? Então, quando é que tu tens um trabalho a sério? E lembro-me que havia um pouco também da parte dos meus amigos, aquele olhar, sim, É agora desconfiado. não é bem desconfiado, mas era do género, a professora de yoga anda a passar o tempo, é um hobby, Aham, anda ali a brincar, a divertir-se. sim. Porquê? Um Porque olhar de desdém, vá, um quase, não é? pouco, sim, completamente. Porquê? Porque não entendem que ser professor de yoga é, é uma profissão tal e qual Hoje em como outra dia é muito qualquer. fácil, hoje em dia é muito fácil compreender, não é? Mas Sim, realmente eu tento colocar-me, não é, nessa altura, nesse momento da história, né, 2000, estamos a falar do ano 2000, sim, mas eu comecei só a dar aulas dois, em aulas 2007, ok? 2007, sim. Sim. Mas mesmo assim, 2007, tipo, eu tento ir lá atrás e, não é? Eu não conhecia yoga nessa altura. Sim. E, e sabendo como era o mundo naquela altura e sabendo o que eu sei hoje sobre o yoga, parece que não, não junta, sabes? Sim, Não sim, encaixa. sim, 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 sim. Mas eu, Isso lá eu está, percebo. eu sempre segui muito o meu coração, a minha intuição, e era isto que eu queria. E depois, porquê que as pessoas não levavam a sério a profissão professora de yoga? Eu vou explicar, e de meditação. Porque como eu sou muito leve, e quando estou a trabalhar super feliz, porque estou a fazer aquilo que eu amo, as pessoas não conseguiam encarar isto como um trabalho, porque há tantas crenças limitadoras, principalmente a crença em relação ao dinheiro, ao trabalho, ao profissionalismo. As pessoas pensam que tu, para seres profissional, tens que ser séria, não podes rir, não podes ter sentido de humor, tens de estar sempre ali aborrecida, chata, Tal e qual. com uma cara muito fechada, porque só E que o assim trabalho tem que ser mau. és levada, és levada Porque é só a mau, sério. trabalhar é mau, trabalhar custa, dói, é difícil e tem que ser pelo E a, esforço e tem que custar muito. sim, O e a que é própria ser pessoa, feliz a trabalhar? O que é isso? sim, e a própria pessoa para sentir, para demonstrar que é profissional, tem que mostrar que anda muito estressada. Ai, eu hoje estou muito estressada porque tenho muitas reuniões e tenho muita Sim. coisa para entregar, Quanto tenho muita mais, coisa para sim, fazer, quanto mais coisas tu tenhas para tenho fazer, mais muitas tarefas profissional para és. fazer. Sim, e é Não. completamente errado. Esta é mesmo, eu acho que é um mito, uma pessoa tem mesmo que desmistificar. É completamente errado. Tu podes ser super profissional, responsável, ao mesmo tempo leve e Olha, eu fazer costumo aquilo que dizer tu hoje em gostas. dia, eu costumo dizer hoje em dia que ser profissional é ser eu mesma.
É isso É ser mesmo. eu mesma, com a minha essência, como eu Viver sou. a tua verdade. Se me apetece rir, rio. Se me apetece chorar, também choro. Se me apetece estar triste, estou triste. Se me apetece estar Sim, muito feliz e extravasar, eu faço isso. sim, sim. Claro que há contextos e contextos, não é? Claro que não Tens quer de te dizer que não te adequar às adaptes vezes. e que não te adeques, mas Sim, não quer dizer que vais anular a tua essência e vais anular quem tu és. Por amor da santa. sim. Não. E eu fiz isso no passado, eu sei, não é? Sim, eu senti muito esse estigma de, é professora de yoga. Ah, ok. E olhavam um bocadinho a desvalorizar. Hum, e nunca, 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 nunca isso foi motivo suficiente, nem nesta vida, nem na próxima, Nem- aliás, para eu desistir, porque eu, desde muito, muito nova, eu vivo muito a minha verdade e alinhada com o meu coração. Eu, desde criança, que eu pensava, às vezes quando pensava, o que é que tu queres ser quando fores crescida? O que é que tu queres ser quando fores grande? Aquelas perguntas que se faz muito às crianças, aquela pressão. Eu dizia, eu quero trabalhar em algo que me faça feliz. Eu dizia isto. Tão E bom. que na altura eu não sabia bem o que era, mas era algo que eu gostasse. Eu queria trabalhar em algo que eu gostasse, que me fizesse feliz, que me fizesse sentido. Porquê? Porque repara bem, tu passas a tua idade adulta toda a trabalhar. Eu tenho de fazer uma pergunta, Sandra, que é: se tu hoje pudesses voltar atrás Sim, e se tivesses a hipótese de escolher ter tido aquele diagnóstico e não ter tido aquele diagnóstico, o que é que tu escolherias? escolheria ter, sem sombra de dúvida, porque faz tudo parte do meu caminho, do meu processo. Sim. Aquele diagnóstico, eu acho que foi a chave crucial para eu estar hoje onde estou e a fazer aquilo que eu amo. Não quer dizer que eu acredito muito que o yoga ia entrar na minha vida de uma forma ou de outra, porque tinha que entrar, eu acredito que estava destinado. Mas, como eu tinha aquele diagnóstico e naquele momento encontrei aquele livro que tinha aquela parte de yoga terapia, que tinha a doença que eu tinha naquele momento que eu estava a viver e outras patologias, tinha outras doenças, tinha asma, Sim, artrite, outras coisas, mas tinha a minha, houve ali uma identificação logo muito claro, grande. E eu claro. pensei, é isto, por que não? Vou tentar. E sempre fui muito aberta e muito receptiva a experimentar coisas que eu sinto que faz sentido para mim. Então, sim, se tu dissesse assim, voltando para trás, sim, sem sombra de dúvida. Isso para mim foi aqui o ponto de viragem. Foi aquele wake up. E lá está, e que permitiu a essa criança, não é? Que tu Sim, eras, realmente encontrar algo que a fizesse feliz, no qual sim, ela pudesse vir a trabalhar e a ter a sua missão, não é? sim. De também poder trazer essa ferramenta para outras pessoas. E uma coisa que é engraçada é que mais do que físico, isto reequilibrou-me imenso emocionalmente e psicologicamente. Muito, muito, muito. Porque eu também tinha ansiedade, como todas as outras pessoas têm. A ah, ansiedade toda a gente tem, Exatamente, tinha toda a gente tem ansiedade, ansiedade e stress. tinha muitas inseguranças, tinha ali também algumas questões. Eu não acho que tivesse baixa autoestima, mas tinha que desenvolver ali o meu amor próprio, confiar mais em mim, a minha autoconfiança. E o yoga trouxe-me isto. E trouxe outra coisa que é viver quase, eu digo quase, porque ainda tenho aqui um bocadinho, quase sem me importar com o julgamento do outro. Eu só me importo com o meu julgamento e ainda assim é um exercício que eu faço diariamente, Ai, não tentar julgar-me, porque não é fácil. Há dias em que é bem mais fácil, há dias que é bem mais complicado, mas cada dia é um dia, é um de cada vez. Mas tento sempre viver muito alinhada com o meu coração, com a minha verdade e não deixar-me influenciar pelo julgamento dos outros. E para tu fazeres esse caminho, tu tens de estar muito bem resolvida contigo, muito bem resolvida com a vida saberes quem és, não é? e Teres teres essa consciência, autoconfiança, teres essa confiança em ti, na tua pessoa, naquilo que tu és, nas tuas estar capacidades. muito bem centrada, não é? No teu Sim. ser. E o yoga e a meditação trazem-me isso na minha vida.
São duas ferramentas que eu, para além de ensinar, eu uso muito em mim, tal e qual como o Claro, isso Reiki também, fez da parte da minha tua jornada. história, da tua jornada. Sim, e o Sim, Reiki também apareceu. O Reiki apareceu na tua vida depois do yoga? mais tarde, Como é que sim. como é que depois, Eu tive o contacto, Reiki primeira vez, eu acho que o Reiki, se eu não estou em erro, é para aí em 2010, 11, 12, por aí, uhum, uhum. em que fizeram Reiki. Sim, sim. E depois eu, na altura, ainda pensei tirar o nível 1, mas depois foi-se metendo mais uma coisa e mais outra e não acabei por não fazer. Entretanto, em 2016, em 2016 não, em 2015 comecei a tirar o nível 1, nível 2, em 2016 avancei então para o nível 3, fez-me sentido, avancei e sim, o Reiki tem tudo a ver com o yoga, com a meditação, porque tem a ver com as energias, com os chakras. Nós no yoga também trabalhamos Queres muito os dizer o que é que chakras, significa Reiki? Para as quer pessoas que dizer, não sabem? sim, o Reiki basicamente é nós trabalharmos com a energia universal através a energia universal através de nós. Nós somos um canal onde a energia universal passa por nós e nós fazemos o tratamento ou a nós mesmos, o autotratamento, ou fazemos a outras pessoas. No caso, quando tu tens o nível 1, podes fazer a ti mesma e também a outras pessoas próximas sem cobrar o valor, Serviço, sim. o serviço, essa troca de energia. Quando tens o nível 2, já podes mandar também à distância e podes então cobrar essa troca energética, porque sim, há uma troca energética quando nós estamos a Claro. dar reiki, a fazer reiki à outra pessoa. Depois tornaste mestre de Reiki, não é? Sim, isso já em 2016, mais na minha jornada mais à Sim, frente, sim. porque o grande core é mesmo o yoga e a meditação. Foi ali, Sim, pois porque entretanto, repara, no impacto emocional que isso teve em ti, não é? e Nessa mudança. é todo um mundo, porque o yoga é muito mais do Impacto. que aquilo que a gente hoje em dia vê nas redes sociais e enfim. Haveremos de ter episódios a falar mais Sim, especificamente sim, sobre isso. sim, Hoje eu sim, quero saber de ti. Olha, diz-me sim. uma coisa. O que é que hoje em dia mais te apaixona? Ai, tanta coisa. Olha, hoje em dia o que mais me apaixona é mesmo a parte do desenvolvimento pessoal e espiritual. Todos os dias eu acordo com isto em mente. Eu hoje vou ser a minha melhor versão. Primeiro acordo e faço logo os meus agradecimentos, porque é logo das primeiras coisas. Acho que antes mesmo de abrir os olhos eu já estou a agradecer. Agradecer por estar viva, por acordar, por mais um dia, por ter a oportunidade de viver aquele dia e de ser a minha melhor versão. Depois, este desenvolvimento, eu estou completamente fascinada pelo desenvolvimento espiritual e também pessoal. E nesta minha jornada, nestes últimos anos, talvez eu diria nos últimos 5 anos, mais ou menos, foi onde eu comecei a trabalhar ainda mais, porque já trabalhava antes, mas a investir ainda mais em mim e a focar mais essa energia virada para mim, onde eu comecei a trabalhar mais o amor próprio, o autoconhecimento de mim mesma, porque, claro, se é autoconhecimento é de mim mesma, observar mais as minhas emoções, respeitar mais o que eu estou a sentir, seguir mais a minha intuição. Foi a partir mais ou menos de uns 5 anos para cá que eu tenho tido mais essa consciência, essa preocupação. Fiz também o caminho para E essa Santiago, paixão. E essa sim, paixão. que é uma paixão que eu acho que, pelo menos, por agora, eu sinto que é para a vida. Porque nós somos multidimensionais e Eu vamos às sinto, vezes. eu sinto muito que o desenvolvimento pessoal e espiritual, quando entra na nossa vida, e daquilo que eu sei de outras pessoas que estão neste caminho, é que quando começas a ver esta realidade, este mundo, já não há como deixar de ver e já não há como ignorar, já não há como Volta a pôr dar. de lado, já não há volta a dar. Não, E ainda bem.
Sim, e ainda bem. É um caminho que tu começas a percorrer e não queres parar de percorrer, queres Não. continuar e continuar. E estás sempre a descobrir coisas Porque tu novas. sentes em Sim, ti, e não é? estás sempre a Sentes as descobrir coisas mudanças. novas. Tu estás sempre. E eu estava-te a dizer, fiz o caminho para Santiago em 2019 Uhum. e apesar de ter feito com mais pessoas, fui com mais 4 amigas, há momentos do caminho em que tu vais contigo, com os teus Claro, pensamentos, com as tuas claro. reflexões e vais a E é um contemplar o processo muito caminho longo. e a natureza, sim. E lembro-me de estar ali a caminhar e ter alturas que eu pensava assim: caramba, sou tão grata por todo o caminho que eu já fiz, toda a jornada que eu estou a trilhar e a fazer, esta parte toda de desenvolvimento pessoal e espiritual, trouxe-me até aqui, a pessoa que eu sou hoje. E tenho tanto orgulho na pessoa que eu sou hoje. Isto em 2019. Lembro-me de ter estes pensamentos e é tão bom. Estes pensamentos que são pensamentos que eu há 20 anos não teria sequer. Porque ia achar, ai, olha que egocêntrica, está a pensar agora que orgulho que ela tem nela mesma de ser a pessoa Porque que é, tinhas de essa andar. conexão, não é? Que, ok, se eu me importar muito comigo, sou Tinha essa egocêntrica. crença. Se eu Sim, trabalhar o meu amor próprio, a minha autoconfiança, sou egocêntrica. E uma coisa não tem nada a ver com a não, outra, não não é? tem. Isso Mas também haveremos de é um falar disso também processo mais para a de frente. desconstrução. Sim, 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 sim. Olha, minha querida, aqui se calhar para terminarmos, não sei se queres partilhar mais alguma coisa sobre a tua história, mas eu sinto aqui que para finalizarmos, quero-te colocar uma questão e desafiar-te de alguma forma, que é, hum, se tu pudesses dar 3 dicas a alguém que nos está a ouvir, não é? Uma mulher que nos esteja a ouvir e que esteja a passar por uma situação desafiante, seja a nível emocional, seja a nível de saúde, não é? Doenças graves, hum, seja o que tipo de desafio for, até mesmo relacional, Sim, financeiro, o que seja, mas 3 dicas que podem ajudar estas sim. pessoas a ultrapassar este desafio. O desafio, ok. A nível assim do yoga e da meditação, é isso? Estás a. Sim, daquilo que tu sentes, não é? Tendo em Então, conta toda a por tua exemplo, história, não é? sim, Principalmente a nível de saúde, não é? saúde, o que eu acho muito Seja importante, emocional, saúde emocional, física, espiritual, que porque saúde é tudo isso. é isso que eu ia dizer, saúde é tudo isto. Porque se uma área da nossa saúde não estiver bem, se tu não estiveres bem fisicamente, não consegues estar bem também psicologicamente e emocionalmente. E eu já vivenciei isso e posso garantir que quando eu não estava bem fisicamente, a minha cabeça e a minha parte emocional não estava nada bem. Portanto, como tu dizia bem, faz tudo parte da saúde. Alguém que esteja a passar por alguma situação a nível emocional ou psicológico ou mesmo física, o Sim, importante aqui, e isto eu tenho aprendido com a idade, a fé, acreditar. Acreditar que há sempre alguma coisa a fazer, há sempre alguma coisa que nós podemos melhorar. Manter, e eu sei que não é fácil, manter mesmo que se fé. calhar outras pessoas digam que não há hipótese, que só tens este caminho, não é? Eu acredito que há sempre mais do que um caminho e tu é que fazes essa escolha. Porque tu todos os dias, desde que acordas até ires dormir, tu fazes a tua escolha, tu escolhes a roupa que tu vais vestir, tu escolhes a comida que tu vais comer, tu escolhes os sítios onde tens que ir, como é que tu vais, é sempre uma escolha. Repara se tu não tivesses tido a fé, não é? No momento de Sim. decidir, ok, eu vou fazer algo diferente, não me vou limitar Não me vou ao perdão render. do médico, não me vou render a este Sim, diagnóstico e a esta única opção que tenho, que é tomar medicação. Eu acredito, eu tenho fé que há algo mais. E foi era por o que eu tu acreditava. acreditares que tinhas esse algo mais que o Sim, yoga te apareceu à frente e que tu tiveste capacidade de ver o yoga, de sim. reconhecer que aquilo poderia ser algo mesmo sem saber o que era, não é? Eu acredito muito nos sinais do universo. Eu acredito que o universo está sempre a enviar-nos sinais e é só nós prestarmos atenção. Por isso, uma das coisas mais importantes, seja qual for a situação que tu estejas a passar neste momento, é manteres a fé, acreditares que há algo mais e que tu podes fazer as escolhas
diferente daquilo que a vida está a dizer que tu tens que fazer. Tu podes optar por escolhas diferentes e fazeres um caminho diferente e está tudo certo. E mesmo que esse caminho não te leve onde tu querias que fosse, está tudo certo, faz parte da tua jornada. Então, 3 dicas. Manter a fé, e eu sei que não é fácil, este pensamento positivo, porque às vezes as situações são tão más e nós não conseguimos ver a luzinha no fundo do túnel. Assim, mais prático para quem sofre de ansiedade ou para quem sofre de stress extremo, eu estou a direcionar para isto, é talvez tentar viver no presente. E como é que tu fazes isso? Através da tua respiração. Teres consciência da tua respiração. A tua respiração é uma ferramenta brutal, E é a primeira coisa que nós gratuita, fazemos quando nascemos, é gratuita, respirar. gratuita. É a primeira coisa que nós fazemos quando saímos do ventre da nossa mãe, Sim. é uma inspiração, e a última coisa que nós fazemos quando deixamos este plano material, o nosso corpo, é uma expiração. Portanto, tudo começa com uma inspiração e tudo termina com uma expiração. A respiração é uma ferramenta gratuita que está ao alcance de qualquer pessoa a qualquer momento. Tu podes aceder à tua respiração. Então, se tu sentires que estás a ficar mais ansiosa, mais estressada, que estás a começar ali a entrar naquela espiral, é fechar os olhos e conectar-te com a tua respiração. É só isto, é tão simples. Podes colocar as tuas mãos no centro do teu peito para sentir também o teu batimento cardíaco e começa só a focar na tua respiração. E a tua mente vai pregar de partidas e vai começar com 1000 pensamentos. E tu continuas a focar-te só na tua respiração. E em breves instantes vais começar a sentir o teu corpo a responder a esse estímulo da tua respiração mais lenta, mais calma. Os teus pensamentos começam também a desacelerar e as tuas emoções começam a estabilizar. E aí tu podes voltar para o aqui e para o agora. A médio e longo prazo podes praticar yoga, podes praticar meditação, que é ótimo, eu adoro, eu recomendo imenso. Reiki, sessões de Reiki, que é ótimo também, porque se tu for já reikiana e tiveres um nível 1, que há muitas pessoas, eu tenho tantas alunas que têm um nível 1 de Reiki e não praticam, não fazem o autotratamento e é só 10 minutos por dia. O que é isto? 10 minutos. Tu podes fazer e sentes logo ali, sabes a diferença. Tu dizes, oh, estou mais calma, estou mais serena, mais capaz de encarar o dia que vem. Eu tenho o nível 1 e efetivamente não sou, não pratico tanto Como gostarias, como gostaria, sim, mas é uma ferramenta brutal. mas quando faço, sim, sim. É porque traz-te Sentes que tens o poder de te curar. sim, e traz-te também ao momento presente, faz-te parar. Presente, faz. Faz É, direcionar, não é, o teu pensamento, sim, ok, é esta energia sim. universal, não é? De cura, de Minha cura. querida, última dica. Então eu já dei todas. Pois já deste mais do que. Então vá, primeira, fé, para ser Fé, assim acreditar, mais sim, sucinto. mais Fé, sucinta, fé, acreditar é muito importante. respiração, Respiração, conectar ok. com a respiração. E a terceira? A terceira eu disse praticar o yoga, a Ou meditação, encontrar, ao fim e ao cabo, Reiki. procurar Conectaste algum tipo de terapia ou prática, não é? Que possa conecte ajudar a conectar com a com o tua aqui e essência. com o Pode ser agora. ver um pôr do sol, pode ser caminhar na Estar praia, mais na natureza, não é? conectar-te com a natureza, mil e uma coisa. O Uhum, que fizer sentido para ti, ler um livro, uhum. ouvir uma música, dançar. Dançar é ótimo, Olha, é minha querida, libertador. estou aqui a sentir, para terminarmos este episódio, se Sim, calhar de fazeres uma meditação para nós, só de conexão à respiração e ao aqui e ao agora, pode ser? Algo pode ser simples. muito simples. Atenção, quem nos estiver a ouvir a conduzir, não faça isto agora, por favor, mas Não façam-no quando convém. estiverem em casa Sim. ou sempre que se necessitarem ou quando puderem, não é? Então, Então vá. vou pedir então para te sentares ou te deitares, como for mais confortável para ti, a coluna alinhada, os ombros soltos, fecha os teus olhos e começa a sentir a tua respiração. Inspira pelo teu nariz e expira pelo teu nariz. E nos próximos instantes, foca-te unicamente
em cada entrada e saída de ar. Inspira e sente o ar entrar pelas tuas narinas, expira. Sente o ar a sair devagarinho pelas tuas narinas. E à medida que te fores conectando mais e mais com a tua respiração, tu vais observar que ela naturalmente vai ficando mais calma, mais espaçada. Observas também que o teu batimento cardíaco aos poucos vai abrandando e a tua mente vai serenando. E continua aqui conectada com a tua respiração. Sentindo só cada entrada e saída de ar. E observas as diferenças. Como é que tu estavas no início, quando fechaste os olhos e iniciaste esta meditação? E como é que tu estás a sentir neste momento, depois de teres parado um pouquinho e teres-te focado unicamente na tua respiração? E aos pouquinhos vais-te preparar para regressar devagarinho e ao teu tempo, ao teu ritmo. Podes ir abrindo os olhos, sentindo o teu corpo e sorrir, que é tão bom. Isso é outra dica que eu devia ter dado há pouco e agora lembrei-me, é o sorrir. O sorrir é muito bom. É a dica extra para finalizar este episódio. Obrigada, querida Sandra, por teres partilhado a tua história connosco, teres aberto o teu coração. Mesmo eu, há partes da tua história que não conhecia e que tu revelaste agora. Obrigada por isso. Obrigada a ti por estares aqui comigo. Obrigada a todas as mulheres que nos estão a ouvir. E pratiquem este momento, tirem este bocadinho para vocês e partilhem connosco como é que se sentiram. Nós vamos querer saber. Sim, muito importante. Deem o vosso feedback e até ao próximo episódio. E até ao próximo coração episódio. Para o vosso coração. Tão bom. Beijinhos. Gratidão infinita, alma linda, por estares aqui, por embarcares nesta viagem mágica de puro amor e sustentação e por dizeres sim a ti mesmo. Partilha também o teu amor connosco, fazendo uma review, dando-nos o teu feedback, identifica-nos nas redes sociais com valentinatorres.pt e sandra.matos.yoga e partilha com alguém que sintas que precisa de ouvir este episódio.